simples, eu acho, assim, é um dos mais tranquilos, né? Então, deixa eu falar aqui de novo, vai começar a gravar. Boa noite, gente, tudo bom com vocês? A gente vai começar hoje o último assunto, certo? Ele é bem curtinho, então a gente vai ter bastante tempo para resolver questões. É o último assunto do módulo de ecologia, que é sucessão ecológica, certo? Sucessão ecológica e desmatamento. Mas desmatamento não tem muito o que a gente dizer, né? Porque cada questão vai contextualizando a partir da sua realidade. Então, não tem um conteúdo bem teórico associado a ele. Sucessão ecológica, não. Ele tem um conteúdo teórico que a gente vai ter que reconhecer. Então, a gente vai rapidamente passar por esse conteúdo. Aí eu vou abrir para vocês, para a gente resolver algumas questões dos módulos, dos tópicos anteriores, e eu trouxe também um TD de 40 questões para vocês se divertirem no decorrer da semana. E a gente, na semana que vem, respondendo, tirando as dúvidas, para a gente começar, de fato, o módulo tópico 2, né, que seria, acho que é bioquímica, a partir de abril, né? 1º de abril, que é a nossa sexta-feira da outra semana, a gente começa. Então, essa semana e a próxima vai ser toda dedicada a encerrar, pelo menos inicialmente, esse conteúdo de ecologia. Beleza? Então, vamos lá. Sucessão ecológica, certo? Bem, o que a sucessão ecológica ela vai se preocupar? Ela vai tentar compreender. Boa noite. Bem, a sucessão ecológica, gente, ela vai compreender... Tem sim. Eu vou entregar quando eu terminar, certo? Pronto. Então, assim, a sucessão ecológica, ela vai tentar compreender como os organismos se estabelecem numa comunidade a partir da realidade dessa comunidade, né, desse ecossistema, desse ambiente. Então, assim, quando um ambiente ele não existia antes e ele começa a existir, então, por exemplo, uma região que era associada a muitos vulcanismos e aí o vulcão se tornou inativo. Aquela região nunca teve seres vivos, a não ser uma bactéria ou outra, mas, a grosso modo, você não tem uma comunidade. Por quê? Não tem um ecossistema? Porque não tem ambiente propício ao desenvolvimento de um ecossistema. Mas se aquele vulcão deixou de entrar em erupção, aquele ambiente resfria, melhora as condições climáticas, você tem ali a possibilidade do estabelecimento de uma comunidade inicial. Então, isso é o que vai compreender a sucessão ecológica. É como que acontece, o que eu preciso para que aquela comunidade se estabeleça, tá? Então, tem dois modos da gente compreender, da gente conhecer a sucessão ecológica. O primeiro modo é quando o ambiente ele nunca foi colonizado. A gente chama isso de sucessão. Oh, Ixi, eu não sei porque eu não tenho um módulo igual de vocês. 222? Pronto, 222. A gente tem o que a gente chama de sucessão ecológica primária. Nesse caso, vou botar aqui meu nome, né? Não esqueça. A gente pode ter o que a gente chama de sucessão ecológica primária, que é quando o ambiente ele era absolutamente inabitado. Então, ele não existia como ambiente ecossistêmico. E aí, com a melhoria das condições ambientais, aquele ambiente que antes não tinha nada, passa a ser habitado por um conjunto de seres vivos. A gente chama isso de sucessão ecológica primária, certo? Só que tem ambientes que já existiram seres vivos. Uma floresta, por exemplo, que foi desmatada, ficou tudo cinzas, mas alguma coisa sobrou no solo. Então, sobrou semente, sobrou esporos, sobrou ovos, sobrou algum resquício de um ser vivo que viveu ali. A gente chama isso de sucessão ecológica secundária, certo? Então, assim, com essa informação simples, que eu não demorei 2 minutos para explicar, que eu podia demorar 30 segundos, você responde metade das questões que vocês virem sobre sucessão ecológica. Então, metade das questões eles perguntam. Aconteceu, eles dão uma indicação, algum
acontecimento, e aí você vai ter que identificar se aquilo que está acontecendo é uma sucessão ecológica primária ou secundária. A diferença de uma para outra é basicamente isso. Se um ambiente nunca houve nada, e aí as coisas estão se estabelecendo ali, eu chamo de sucessão ecológica primária. Se já existiu em algum momento seres vivos numa região, aquilo se acabou por algum motivo, uma queimada, um incêndio, um desmatamento, produção agrícola, e aí aquele solo ficou infértil, aquele ambiente ficou inabitado, e ele está sendo recolonizado, sucessão ecológica secundária, certo? Então, esses dois são os básicos. Bem, tanto sendo uma sucessão ecológica primária como secundária, eu tenho fases dessa sucessão, certo? São 3 fases. Ecese, série ou seral e clímax. A ecese é o começo do processo de colonização ou de recolonização ambiental. Então, assim, tem um ambiente que está inabitado, seja porque nunca morou ninguém ali, seja porque foi desmatado e agora está voltando a ser recolonizado. A gente chama essa primeira fase, esse primeiro momento, de ecese. Chegaram os primeiros seres vivos. Os primeiros seres vivos que chegam numa comunidade, num ecossistema, para colonizar aquele ambiente ou para recolonizar aquele ambiente, eles são seres vivos que a gente já diz que eles têm uma estratégia R, estrategistas. Significa isso. Os seres vivos, a gente até comentou já sobre isso, vou botar aqui R, peguei um padrão. Os seres vivos R estrategistas são aqueles que se desenvolvem rapidamente, têm uma grande quantidade de filhotes, morrem rápido, não tem um grau de competição, mas não tão grande, porque eles são muitos, então eles vão pondo filhotes e vão morrendo, e vão tendo mais, e vão tendo mais, e morrem rápido. Mas eles conseguem deixar aquele ambiente propenso para o acolhimento de novas espécies mais desenvolvidas, tá? Então, a estratégia dos seres vivos pioneiros, os que chegaram primeiro, é a estratégia R estrategista. Então, são briófitas, são aquelas plantinhas pequenininhas que demandam água para o seu desenvolvimento, são insetos, são pequenos pássaros, se for um ambiente aquático, fitoplâncton, zooplâncton. Né? Então, assim, eu tenho um conjunto de seres vivos com vida mais simples, que se desenvolvem rapidamente naquele ambiente e têm a capacidade de colonizar aquele ambiente. Então, só esses seres vivos vão conseguir sobreviver em ambientes com muita instabilidade. Você não vai colocar um elefante numa área desmatada. Ele vai morrer, porque ele não vai ter recursos. Mas se você colocar um pequeno roedor, ele vai cavar um buraco e vai procurar sementes. Se botar um inseto, ele vai buscar pequenas frutinhas, sementes, esporos que ele encontrar no solo para se alimentar. Então, as espécies menores, as espécies mais simples, né, simples entre aspas, com desenvolvimento mais rápido, elas são as espécies que vão colonizar os ambientes de sucessão secundária, aliás, sucessão ecológica, seja primária, seja secundária. Vão para o momento da ecese, que é o início da colonização ou recolonização. O ambiente já está mais ou menos organizado, você já tem uma redução do clima, o solo já está mais ou menos recoberto por pequenos vegetais, você já tem uma quantidade de insetos razoável. Aí você entra na segunda etapa do processo de colonização ou recolonização ambiental, chamado de série. Aí começam a chegar aqueles seres vivos de médio porte. Então, vai chegar pássaros maiores, se for um ambiente terrestre, vai chegando mais roedores, vai chegando pequenos mamíferos, vai chegando anfíbios, répteis. Então, você já tem umas melhores condições para o desenvolvimento de espécies um pouco mais desenvolvidas. Quando esse ambiente já está bastante colonizado por essas espécies, já está com um clima bem mais agradável, já tem uma maior diversidade, chegam as espécies com característica K estrategistas. As K estrategistas são as espécies que se desenvolvem
de forma mais longa, mais duradoura. São aquelas espécies grandes, geralmente de grande porte, que têm um grande investimento nos seus filhotes, mas que não costumam ter muitos filhotes. A espécie humana, por exemplo, seria uma espécie estrategista, se nós fôssemos seres de floresta, por exemplo. Nós temos um filho por ano, né? Biologicamente. Uma barata pode ter lá, 10 mil ovos numa ninhada, né? Então, assim, sem dúvida, ela tem melhores condições de colonizar o ambiente do que nós. Nós demoraríamos muito tempo para colonizar o ambiente. Muito tempo biológico, né? O tempo biológico é, muitas vezes, curtinho. Então, assim, as espécies K-estrategistas, elas são dominantes nos ambientes clímax, naqueles ambientes mais estáveis. E elas só sobrevivem em ambientes estáveis. Uma situação de destruição ambiental, os primeiros seres vivos que vão sentir os efeitos são os K-estrategistas. Eles são bons competidores, porque eles têm recursos, eles têm um investimento corporal muito significativo. Então, eles competem por recurso, por alimento, por fêmeas, por machos, por sol, por água. Então, eles têm uma capacidade de competição muito elevada. E eles têm um ciclo de vida bem mais longo. Então, eles só conseguem sobreviver em ambientes mais desenvolvidos. No ambiente clímax, quando a gente vai olhar para uma floresta, a floresta ela é o exemplo de um clímax. É um ambiente altamente desenvolvido, diverso, que a gente tem aí uma multiplicidade de espécies. Se você for fazer um cálculo entre a produtividade, ou seja, o quanto que se produz de oxigênio e o quanto que se consome, há um equilíbrio. Então, você não tem uma produtividade elevada numa floresta. Você produz muito, você consome muito, a produtividade líquida é baixa. Num ambiente que está se iniciando a sua reestruturação, eu tenho grande produção de oxigênio, por exemplo, e um consumo relativamente menor. Então, a produtividade líquida de um ambiente que está se estabelecendo é maior. É por isso que isso permite a chegada de novos seres vivos, porque há sobra de alimentos, de oxigênio, de recursos para que esses outros seres vivos cheguem. Pra vocês terem uma ideia, numa floresta, se uma árvore, primeiro que se uma árvore perder cair a semente naturalmente no solo, aquela semente não germina, porque não tem sol, não tem condições objetivas para ela se desenvolver. Quando uma árvore morre numa floresta, é uma guerra de tronos para saber qual é a semente que vai se desenvolver. Aquela que sai primeiro é a que vai virar árvore naquele lugar, porque elas brigam de fato pelo solo. É por isso que tem tantas árvores nas florestas que produzem substâncias que toxificam, né, que deixam o solo toxificado para evitar o desenvolvimento de outras, porque a competição na floresta é gigantesca. Porque água e luz numa floresta, somente a luz, é um recurso escasso, mesmo que tenha sol, mas não tem espaço, porque as copas, o dócil das árvores fecha o sol, fecha a luminosidade do solo. Então, assim, é um grau de competição muito elevado. Então, ali a produção e o consumo é muito equilibrado. É um ambiente clímax. Agora, a gente não pode esquecer que o clímax de uma floresta é diferente do clímax de um ambiente aquático. O clímax do ambiente aquático eu tenho fitoplâncton, zooplâncton, pequenos peixes, peixes intermediários, golfinhos, baleias, eu tenho outros grupos de seres vivos. Assim como o clímax de um deserto, eu não posso esperar que no clímax de um deserto seja uma floresta, de jeito nenhum. O clímax de um deserto é uma diversidade específica para o deserto. Nunca vai ter grandes árvores de grande porte, próximas umas das outras. Não vai ter. O máximo que eu vou ter roedores, répteis, não vou ter anfíbios quase nenhum, porque não tem água, né, disponível para eles reproduzirem. Eu vou ter répteis, alguns roedores, muitos insetos, algumas árvores pontuais. Isso é o clímax de um deserto. É o máximo que o deserto pode chegar do seu desenvolvimento, que é diferente de uma floresta. Então, cada ecossistema vai ter um clímax diferente. O que há em comum, se a gente for observar, é a biodiversidade, é a diversidade dentro daquele ecossistema. Tá? Então, basicamente, com essas informações, a gente responde qualquer questão que caia de sucessão ecológica, porque é um tema muito simples e muito direto, muito teórico. Então, caiu, ele vai pedir um conceito, a gente vai conseguir desenrolar. Beleza? Perguntas? Perguntas.
Não sei se vende. O R vende, eu não sei se é rápido. A gente chama de rápido, né? A gente associa com rápido. Agora, eu não sei se vende algum termo em inglês. Ficava mais fácil, né? Eu sempre associo R com rápido, crescimento rápido. Agora, o K é só porque não é o R. Aí eu digo, se não é o R, é o que sobra. Então, né? É, mas acho que não sei se vende o inglês. A gente só associa assim, R e K. Perguntas? Outra pergunta? Tranquila? Então, vamos tirar as dúvidas das questões. Aí tem, assim, alguma coisa sobre o tema é desmatamento, né? Mas a gente sabe que o desmatamento aqui ele está associado a processo de sucessão. Que quando se cai uma questão com desmatamento, não vai ser uma questão teórica, né? Ele não vai dizer o desmatamento é, todo mundo sabe, vai ser uma questão localizada. Então você vai ter que interpretar um determinado tipo de texto. Então não tem muito o que dizer sobre desmatamento, né? Vai depender da questão apresentada mesmo. Eu trouxe para vocês um TD de 40 questões. Então, eu peguei um pouco do que ficou de impactos ambientais, acho que metade é impactos ambientais e metade é sucessão. Para vocês resolverem, eu não sei se sexta vai ter aula, né? Porque pronto, então já fica para vocês como tarefinha de casa, para vocês responderem a gente. Já tem? Quem não tem ainda? Para a gente responder também. Eu estava falando para quem tinha chegado antes, boa noite, que a gente vai começar já pegou? Já pegaram? Que a gente vai começar o módulo 2 depois do. Aliás, dia 1º. Dia 1º de abril. Então, hoje e na próxima terça vai ser todo. Já pegou? Vai ser todo voltado para concluir o módulo de ecologia, né? Mas de vez em quando eu vou preparar uns CDs surpresas de ecologia para a gente lembrar. Fico sim, queria que eu resolvesse uma questão, né? Então vamos resolver as dúvidas das nossas últimas aulas e aí vamos começar a resolver esse também. Aqui, né? Da biomassa. O estudo da biomassa, um grama por metro cúbico, as populações de três diferenças. Essa aqui vocês mandaram, não foi no grupo? Teve alguém que mandou, foi. Eu passei um tempão para tentar escrever um textinho explicando ela. Deixa eu tentar aqui fazer por desenho. Aí, por enquanto, vocês podem ir resolvendo esse TD novo, e aí a gente vai tirar as dúvidas dele. Tem que.
Cuidado. Ó. Aqui ele vai dizer o seguinte. Ele está me dizendo que no ecossistema 1, ele está dando 3 casos, né? Ele vai dizer no 1, 70 produtores alimentam 14 consumidores primários e aqui 14 alimentam 1, certo? Então a relação é 5 produtor para 1 consumidor primário, né? Se eu dividir 70 por 14, e aqui é 14 para 1. Então, eu preciso de 14 consumidores primários para alimentar um consumidor secundário. No ecossistema 2, eu tenho 90 produtores para alimentar 10 consumidores primários e 4 consumidores secundários. Então, eu preciso, a relação aqui é 9 para alimentar 1, e aqui é 2,5 para alimentar 1, né? E no terceiro caso, eu tenho 5 para 1 para 0,1, que seria 50 para 10 para 1. Se eu multiplicar isso por 10. Então, eu preciso de 5 para alimentar 1 e de 10 para alimentar 1. Tá? Aí ele diz, os consumidores primários são mais eficientes no ecossistema 2 do que no ecossistema 3. Ele quer saber se isso é verdade ou não. Mas, onde é que eu tenho mais eficiência do consumidor primário? No 2. Aqui eu tenho mais, né? Porque eu tenho 10 para alimentar 4. É 2,5 para alimentar 1. Eles são mais eficientes. 2,5 para 4. São mais eficientes. Os consumidores secundários são mais eficientes no ecossistema 3 que no ecossistema 1. Aqui é para ser verdadeiro. Deixa eu ver. Os primários são mais eficientes no ecossistema 2 do que no ecossistema 3. Consumidor primário. Capacidade de alimentar o próximo. Esse aqui tem mais capacidade de alimentar. Então, eu acho que esse aqui não vai ser verdadeiro. Os consumidores secundários são mais eficientes no 3 do que no 1. O secundário no 3. Ah, não, então é o inverso. É o inverso. A eficiência do consumidor está associada ao quanto que ele come. Então, aqui, ó, eu preciso de 5 para alimentar 1. Então, esse aqui é mais eficiente no consumo do que 9 para alimentar 1. Percebe? E aqui eu preciso de 5 para alimentar 1. Então, aqui, o consumidor primário, desses 3, ó, tanto o consumidor primário aqui como aqui, ele usa 5 plantinhas para alimentar um ser vivo. Ele é mais eficiente na utilização do recurso. Tá? Então, a primeira é falsa. Se eu comparar o 2 com o 3, o 2 é mais eficiente. Esse consumidor é mais eficiente do que esse consumidor. Porque esse consumidor precisa comer 9 plantas para se satisfazer. Esse consumidor precisa comer só 5 plantas para se satisfazer. Entendeu? Aí, no segundo caso, os consumidores secundários são mais eficientes no ecossistema 3 do que no 1. Ecossistema 3, com 10 plantas, ele se satisfaz. No ecossistema, com 10 bichos, ele se satisfaz. No ecossistema 1, ele precisa comer 14 bichos para se satisfazer. Então, aqui ele é mais eficiente. Boa noite para quem está chegando. A gente está resolvendo um TD. Vou mandar lá no grupo, tá certo? É sobre impactos ambientais e sucessão ecológica. Vou mandar aqui no grupo. Aí, no terceiro caso, a eficiência energética é maior no ecossistema 2 do que no ecossistema 3. Então, se aqui é a capacidade de usar o recurso do ecossistema, né? Então, aqui, se eu preciso de 90 seres vivos para alimentar 10, e esses 10 alimentam 4, e aqui eu só preciso de 50 para alimentar 10, e esses 10 alimentam 1, se eu observar,
esse, eu preciso de praticamente metade dos seres vivos do que eu preciso no 2 para alimentar a mesma quantidade de consumidores primários. Então, o 3, ele é mais eficiente do que o 2. Percebe? Por isso que essa está errada. A eficiência é maior no 3 do que no 2. É a capacidade de utilizar o recurso. Tá? Vou mandar aqui no grupo TD de hoje. Bom, esse aqui eu até tinha preparei também um texto lá no grupo de vocês explicando. Pronto, eu também expliquei aqui direitinho por que seria um e não o outro. A poluição de propriedades de criação de patos perto da Baía de Morites adiciona nitrogênio e fósforo às águas costeiras de longos anos. Nova York, para investigar qual nutriente favorece o crescimento do planta. Um dos dois, né? O nitrogênio e o fósforo. Nessa área, pesquisadores cultivaram essa espécie com água coletada de diversos locais. Eles adicionaram amônia. A amônia é nitrogênio, fosfato, fósforo. O gráfico expressa os resultados obtidos após o cultivo com essas substâncias em comparação ao meio não enriquecido. Então, o laranja é onde eu tenho amônia. Para a gente ver com a amônia, o fitoplâncton dispara, né? Em todos os casos. Aqui menos, aqui bem mais. Com fosfato, é pior com fosfato do que onde não tem nada. Tá vendo? O fosfato é o verde. Bem pouquinho. Aqui é onde não tem nada, o azul. Elas se desenvolveram melhor onde não tem nada do que onde tem fosfato. Né? Então, o fosfato não está sendo positivo para elas. Está sendo negativo, elas estão se desenvolvendo menos. De acordo com os resultados obtidos, é correto afirmar que a eutrofização, ou seja, o aporte de recursos para o desenvolvimento das algas, tem maior chance de ocorrer nos locais onde é que é mais provável acontecer a eutrofização, ou seja, vai crescer tantas algas, elas vão fazer uma cobertura superior da água, vai evitar a entrada de luz, as algas de baixo vão morrer e aí a eutrofização vai acontecer. Qual desses ambientes eu tenho mais probabilidade de eutrofizar? Onde tem nitrogênio e onde o nitrogênio está servindo de motor para o desenvolvimento delas. Essas aqui, com certeza. Porque são ambientes em que eu tenho maior fitoplâncton, maior quantidade. Tá vendo? Aqui também tem, mas como aqui também não tem. Então, do D ao G, eu tenho muito desenvolvimento. Então, o efeito do nitrogênio aqui está sendo gigantesco. Aí, D, E, F, G, favorecida pelo elemento nitrogênio. Onde tiver fósforo, eu já elimino. Porque o fósforo atrapalhou todas elas. Aí, A, B, C, favorecido pelo elemento nitrogênio? Tudo bem, mas não quanto esse daqui. Esse aqui foi muito superior. Só essas. Das 5 primeiras, alguma para resolver? Uhum. Ou tudo. Ou do módulo. Ai. Não, eu posso dar o gabarito, mas eu digo assim, tem alguma questão. Assim, eu não entendi, não sei fazer. Aí eu. Pronto. A 4? Pronto. Mas eu vou fazendo assim, eu vou dizendo a 1, aí eu dou o gabarito. A 2, aí as que tiver. Oi. Aham, arranjo. Deixa eu ver onde é que tem um TD sobrando. Não tem mais? Fica com o meu. Ah, tu tem aí? Pronto, eu botei no grupo. Tu tá no grupo da monitoria de biologia?
Eita, como é que eu faço para te enviar? Então, não tinha mais nenhum que tivesse sobrando, achei que tinha. Deixa eu botar o celular. Eu botei o celular onde? Gente de Deus, eu tô... Ah, daqui, viu? Eu ver como é que eu te encaminho este TD. Tu fica com o meu e eu fico com o online. Mais prático. Ainda. E do módulo? Alguém queria que eu resolvesse alguma ainda? A 3 do... Tá, a 3 do qual tópico? Qual? Sucessão? A 2 e a 3 da sucessão, né? Pronto. Eu vou baixar aqui, quer dizer, eu já tenho, aí eu quero que vocês só confirmem para mim se é esse. O da ação, esse conceito que está aí está correto. É verdade. Agora, essa questão está errada. Essa questão está toda errada. Tá. É. É para ser. Ele é. A 2 do... Ela não tem gabarito. Pois é. Ó, então, vamos responder essa 2 lá do módulo sobre sucessão ecológica, né? É. Depois a gente vai para esse TD que está aí na mãozinha de vocês. A questão 2. Não, essa é da Unicinos. Ah, sim. O S do meu coração. Vamos lá. Em abril deste ano, a 2 do módulo sobre sucessão, esse conteúdo. O vulcão chileno Calbuco, situado a 1.000 quilômetros ao sul de Santiago, voltou a entrar em erupção, expelindo cinzas e lava. Após o cessamento da atividade vulcânica e o resfriamento da lava, haverá a formação de um novo terreno desabitado de organismos, no qual ocorrerá uma recolonização através da sucessão ecológica. Sobre o processo de sucessão ecológica, avalie as proposições abaixo e marque V ou F, né? O acontecimento de uma perturbação e o surgimento de um sítio desprovido de vida é chamado de nudação. Correto. Nudação é quando o ambiente foi perturbado e acabou tudo. Aí agora vai começar a recolonização. Isso é a nudação. Essa está verdadeira. A sucessão ecológica é dita secundária quando ocorre em um ambiente totalmente desabitado. Isso vale para qualquer coisa. Qualquer ambiente totalmente desabitado é sucessão ecológica. Aqui ele não foi tão preciso para dizer se esse ambiente nunca foi habitado, já foi habitado algum dia. Mas como a gente está pressupondo que ele está usando esse texto para alguma coisa, né? Então, assim, a secundária seria para um ambiente que já houve seres vivos e não há mais. Esse caso específico do vulcão, ele diz que não há, ele diz a formação de um novo terreno. Então, não havia nada ali. Você pode considerar que isso é uma situação primária, né? É sério, então, assim, era para ser falso, né? Mas a secundária também acontece a mesma coisa. Essese é o estabelecimento e o crescimento das primeiras plantas pioneiras. Isso é o correto, isso é essese. Essese é o primeiro estágio da sucessão, isso é verdade. A comunidade que é substituída ao longo do tempo é chamada de comunidade seral. Tudo bem, mas a seral, ela não é o clímax. A comunidade que vai ser estabelecida no final é o clímax. Então, a questão é toda bagunçada. Por isso que eu nem diria, arriscaria dizer que tem um gabarito correto, porque eu acho que não tem. Pois é, então assim, não tem como, né? Essa questão, está viciada, né? Ela é amarrada. Então, é melhor ir pelo conceito do que ir pela questão, porque às vezes as questões realmente estão bem ruins de avaliar. Terceira. Vamos lá. Aí essa questão né, esse babado todinho aqui. Vamos lá. Um pesquisador, a terceira desse mesmo caminho aí. Um pesquisador levantou fotos antigas e atuais, entrevistou moradores, analisou imagens de satélites e visitou diversas áreas da floresta amazônica, procurando conhecer os diferentes estágios de sucessão em áreas degradadas e preservadas. Organizou as informações e propôs 3 etapas. Aí a etapa 1 está tudo bem, umas copas altas, né? Parece que é um clímax, né?
A 2 parece um desenvolvimento assim, bem mais avantajado. A 3 seria um desenvolvimento quase o 2, mas não ainda, né? E o 4 seria um ambiente realmente assim, bem desmatado. Lembrando que aqui é uma floresta, então ela já foi habitada. Então, sempre essa é uma associação secundária, né? Segunda etapa, atividade degradadora. Aqui ele quer que você associe a imagem com o conceito, com outro conceito, né? São 3 coisas que você tem que associar para fechar a questão. A pessoa realmente acha que você só tem essa questão para fazer na prova, né? Segunda etapa, atividade degradadora. 1, retirada de madeira e queimada. 2, corte raso. 3, recorrência de queimada. 4, extração seletiva de madeira. Terceira etapa, características ecológicas da sucessão. A, área em processo inicial de sucessão. Como é que eu faria? Essa 2 não me diz nada, né? Essa segunda etapa. Então, vamos para a terceira e para a primeira. E aí a gente já fecha a terceira com a primeira, porque a 2, pelo amor de Deus, né? Pode ter corte raso em qualquer lugar aqui, como é que eu vou saber? Características ecológicas da sucessão. Não sou nem madeireira. A. É área em processo inicial de sucessão, com poucas espécies e espaço para ser colonizado por espécies pioneiras, arbustivas ou rasteiras. A. Vamos lá, botar aqui A. Etapa 3A. Combina com que imagem? A imagem 4, né? Então, vou botar aqui a imagem 4. A 4 vem para frente. Vamos tentar seguir isso aqui. B. Permanência apenas das espécies do subbosque, com o solo exposto para colonização por espécies pioneiras arbustivas ou rasteiras. Subbosques são árvores mais baixas, né? Aparentemente, imagem 3, né? Parece aí um subbosque. C. Área com redução de espécies da comunidade clímax, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o subbosque. Menino, que carnaval para já. Não tem nada do clímax aqui, não. Área com redução de espécies da comunidade clímax, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o subbosque. No qual permanecem algumas poucas espécies da comunidade clímax, predominando espécies do subbosque. Perdão, né? Mas aqui está difícil a vida do... A vida da gente. Assinale a alternativa que apresenta a correlação correta entre a ilustração, atividade degradadora e características ecológicas da situação. Jesus, vamos lá. A 4A. Ah, só a E, né? Vamos ver então se dá certo. Ele está dizendo que 1 tem a ver com a imagem. Não, com o conceito 4, com a imagem, aliás, com o texto C. Ele está dizendo que a imagem 1, ela é extração seletiva de madeira, correto? Porque eu não estou tirando tudo, né? Então, 1 está relacionado com o 4, extração seletiva de madeira. E a imagem seria a imagem 3. Estou tirando só as árvores altas. Não, estou ficando doida. Espera. C. A área com redução de espécies da comunidade clímax, estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o subbosque. Vamos lá. Né? Se você forçar um pouquinho assim, né? Mas essa criança que fez essa coisa aqui não tem infância, não. Porque não é possível que a pessoa invente um negócio desse. Então, vamos lá. Vamos interpretar o ininterpretável. Não sei nem que existe essa palavra, mas... Imagem 1. A gente tem quase um clímax, né? Se fosse pensar a sucessão simplesmente, seria um clímax. Com o conceito 4. A atividade degradadora 4. Extração seletiva de madeira. Então, não estou tirando tudo, estou tirando só uma parte da madeira. Beleza. E seria o C. Área com redução de espécies da comunidade clímax. Ou seja, era uma comunidade clímax que eu tirei algumas espécies. Estimulando a sucessão secundária a partir de árvores jovens que compõem o subbosque. Aquele esquema que eu falei, né?
Quando você tira uma árvore alta de uma floresta, a primeira árvore que surgir, ela vai crescer. Então, ela vai começar a se desenvolver. Se eu estou tirando algumas grandes espécies, o que sobrar de espaço vai crescer uma árvore ali. Tudo bem. Aí ele disse que o 2, para pegar essa questão que é muito possível, tem algumas árvores ali para o conceito 1. Área em processo inicial de sucessão, com poucas espécies e espaço para ser colonizado por espécies pioneiras arbustivas ou rasteiras. Não, perdão, eu li errado. Nossa, até eu estou confusa. 2. Deixa eu ver. A imagem é 2. Retirada de madeira e queimada. Ok. Conceito D. Estágio no qual permanecem algumas poucas espécies da comunidade clímax, predominando espécies subbosque. Ok. Se você olhar a imagem, essas que estão bem folhosas são a clímax, né? Aí depois, 3, B. Imagem 3, tem poucas árvores, né? Subbosque, algumas árvores secas. Recorrência de queimada. Qual seria o conceito B? Permanência apenas as espécies do subbosque. Você tirou todas as árvores grossas, né? Assim, que tem grandes caules, grande folhagem. Com solo exposto para colonização por espécies pioneiras, arbustivas ou rasteiras. Ele está dizendo, né? Como tem algumas árvores secas, a gente pressupõe que o solo abaixo delas não tem, está iluminado, né? Não tem problema para o desenvolvimento de espécie rasteira. E a 4, 2, A. Imagem 4, imagem aberta. 2, corte raso. Ô, gente. O que? Eu também pensei que era só assim. Né? Agora viramos todos madeireiros hoje. A. Área em processo inicial de sucessão, com poucas espécies e espaço para ser colonizado por espécies pioneiras arbustivas e rasteiras. Então, só por isso aqui a gente resolveu a questão, porque, de fato, as outras não dizem nada para nós. Saindo da floresta. É péssima, né? Que questão feia, horrível. Pessoa que não tem o que fazer, uma questão dessa, né? Retirem o que eu disse. Questões de sucessão ecológica não são legais. Não são legais. Os autores não são legais. Outra. Vou, sim. Só terminar do módulo, aí vamos responder essas aí. Mais alguma do módulo? Não? Tranquilo? As outras são normais, né? As outras eu acertei, que realmente não são confusas, né? Então, vamos lá para o TD, então. Questão número 5. Deixa eu abrir aqui meu TD. Questão número 5 do TD, Ecologia Geral. TD. Questão 5. O DDT, um pesticida potente, foi considerado durante muitas décadas. Peraí, alguém quer que eu responda a um desse TD? Não? Dou o gabarito logo? Pronto. O gabarito da 1, do TD, é o B, são os golfinhos, né? Lembrando que quando a gente fala de acúmulo de nutrientes, acúmulo de substâncias tóxicas, quanto mais acima na cadeia, mais acúmulo tem. Então, o golfinho, ele está acima, é um animal grande, bem desenvolvido. Então, ele vai comer na cadeia, ele vai acumular mais substâncias tóxicas, né? É tanto que ele dá a ordem, né? Ele dá fitoplâncton, esponja, alga macroscópica, peixe, herbívoro e o golfinho. Então, o golfinho é o último. Se ele é o último, ele vai acumular mais substância tóxica nele. Então, é o B de bola na 1. Na 2, a 2 é eutrofização, né? Então, ele vai falar sobre o uso de fertilizante. Fertilizante, fosfato e nitrogênio. Vai parar no corpo d'água. Eutrofização. 3. A 3 é o item D de dado também. A primeira coisa que vai acontecer é o aumento da quantidade de matéria orgânica da água, né, na água.
Depois que eu aumento a matéria orgânica, prolifera as microalgas. Depois que as microalgas proliferam, eu tenho a diminuição do oxigênio. Depois que o oxigênio diminui, eu tenho a morte dos peixes. E depois da morte dos peixes, as bactérias anaeróbicas vão comer os peixes, né? Tudo bem desenvolvidinho aí. Então, terceira questão, item D de dado. Quarta questão. Quer que resolva? Vamos lá. Quarta questão. A poluição térmica, ou seja, o aquecimento da água, né? Provocado principalmente pela má utilização da água na refrigeração das turbinas e caldeiras de usinas hidrelétricas e termoelétricas, respectivamente, afeta o aspecto físico-químico e biológico dos cursos hídricos. A água empregada na manutenção dessas usinas deveria ser tratada termicamente, promovendo a liberação do calor para posterior devolução ao meio ambiente. Eu resfrio antes de jogar dentro do rio de novo, né? Não é o caso. Contudo, ao ser despejada nos lagos e nos rios, sem qualquer controle ou fiscalização, causa sérios danos à vida aquática, pois reduz significativamente o tempo de vida de algumas espécies, afetando o seu ciclo de reprodução. Então, a água está quente, esses animais vão morrer por algum efeito dessa elevação de temperatura. Um dos efeitos nocivos promovidos pela poluição térmica dos corpos hídricos pode ser identificado pelo A. Desenvolvimento excessivo do fitoplâncton devido à eutrofização? Não. Eutrofização eu preciso de nitrogênio e fosfato, né? Aqui eu só estou aquecendo a água, só, né? Só isso, né? Então, não é, né? B. Prejuízo à respiração dos seres vivos, devido à redução da pressão parcial de oxigênio na água. Eu estou colocando água quente, então eu estou dissolvendo esses gases, né? Ou estou fazendo eles saírem da água. Então, quanto mais quente essa água, pior para a solubilidade dos gases, tá? A temperatura afeta a solubilidade. Então, eu reduzo a quantidade de oxigênio da água. E aí, os seres vivos que moram na água e precisam tirar seu oxigênio da água, eles morrem, tá? Então, é daí que vem o problema. Bloqueio da entrada de raios solares na água devido ao acúmulo de sedimentos na superfície? Não. Isso seria eutrofização, mas não é o caso, né? Eu não tenho um aumento do fitoplâncton aí, então não é um problema de eutrofização. D. Potenciação dos poluentes presentes, devido à diminuição da velocidade de degradação desses materiais. Na verdade, o aquecimento pode até potencializar a degradação, né, por conta da temperatura. Então, talvez o que tivesse de algum material plástico, coisa, poderia até se dissolver mais rápido, né? Então, não seria um problema. É um problema, mas não é assim. É um problema ter o material lá, mas ele não demoraria mais a degradar. Poderia até demorar, não demoraria menos, poderia até demorar mais. Perdão, não demoraria mais, poderia demorar menos, por conta da temperatura. Desequilíbrio dos organismos desses ecossistemas, devido ao aumento da concentração de dióxido de carbono. Também não, a tendência de dióxido de carbono vai ser subir, né? Lembre-se sempre, aqueceu a água, a solubilidade diminui. Então, por exemplo, o gás carbônico. Um refrigerante quente, o gás carbônico sobe, por isso que forma espuma, né? Porque ele não consegue se solubilizar e ele vai para a superfície. Então, quanto mais quente essa água tiver, os gases tendem a se dispersar, sair dali. Tá? Então, aí é o item B. Tranquilo? Não, piora a solubilidade. Dificulta a solubilidade deles. Quinta questão, né? Um pesticida, o DDT, um pesticida potente, foi considerado durante muitas décadas como uma solução milagrosa no combate de pragas, sendo indiscriminadamente empregado na agricultura e até mesmo na higiene pessoal para matar piolhos e pulgas. Meu Deus do céu. Atualmente, seu uso é proibido, exceto para o controle de vetores, em caso de emergência epidemiológica. Sobre os pesticidas são feitas as seguintes afirmações. 1. Eles provocam a destruição de numerosas espécies, o que leva ao empobrecimento dos ecossistemas e a desequilíbrios ambientais. Sim, porque não é só o inseto que morre, né? Eu posso matar outros seres vivos com a presença excessiva de substâncias tóxicas, né? Então, sim, eles podem matar outros seres vivos. 2. A exposição continuada aos agrotóxicos, mesmo que a níveis relativamente baixos, pode afetar a saúde humana. Verdade, né? A gente tem aqui no Ceará exemplos de regiões que são extremamente afetadas por agrotóxicos e as crianças nascem defeituosos, né, com falta de membros do corpo. Então, há um efeito muito negativo com o uso do agrotóxico. 3. Eles promovem a seleção de espécies resistentes, ou seja, capazes de sobreviver em condições ambientais adversas.
Não necessariamente, né? Porque assim, eu posso ter seleção desses materiais, mas eles não é que eles promovam essa seleção, né? Eles contribuem para essa seleção. A seleção acontece, ou seja, esses seres vivos, eles já têm uma mutação natural deles, eles vão ser selecionados à medida em que eles estão expostos a esse agente. Os outros mais fracos morrem e aqueles que são mais resistentes sobrevivem. Mas não necessariamente eu tenho seres que vão sobreviver a situações adversas. Eles vão ficar enquanto os outros morrem. A situação, a condição é a mesma. É a presença do DDT. Não é que ele vou colocar ele num ambiente pior e ele vai conseguir sobreviver, porque agora ele é o fodão. Não, né? Ali ele consegue sobreviver, tá? Então não é uma condição adversa, é a condição que está presente. Então não é tanto assim. 4. São substâncias de difícil degradação que se acumulam no ambiente e podem interferir no metabolismo de animais, devido ao processo conhecido como biomagnificação. Correto, né? Então, na cadeia isso vai se ampliar. B de bola, né? 1, 2 e 4. É, bem, os indivíduos, né? Dentro da espécie, exatamente. E também não é para situações adversas, né? É para aquela condição, aqueles indivíduos conseguem sobreviver. Então é o item B de bola na 5. Oitava. A sexta, alguém quer que faça ou não fez? Pois vão fazendo por enquanto. Aí, a 8. Passam até a 10, aí a gente comenta e vou seguindo.
tem a ver com solo? Entendeu, né? É que eu quis dizer que qualquer coisa que tenha a ver com solo é básico, que a gente chama. Mas, tipo, eu joguei, não, é verdade. Chegaram na 10, terminaram a 10. Então, vamos lá. Sexta questão. Alguém quer que resolva? Ou só dou o gabarito? Só o gabarito? Sexta questão. Gabarito B de bola. Só a 2 e a 4 que tem a ver, tá? Primeiro que baleia não respira dentro d'água, né? E proliferação de bactéria por minha filha. Não, né? Tudo bem. 2 e 4 são, tá certo? Sétima questão. Alguém quer que resolva? O gabarito. Sétima questão, gabarito C de casa, eutrofização. Oitava, né, que vocês pediram? O termo atenuação natural, atenuar é diminuir alguma coisa, né? O efeito de alguma coisa. Então, eu estou produzindo uma diminuição usando alguma coisa natural. É usado para descrever a remediação passiva do solo e envolve a ocorrência de diversos processos de origem natural. Alguns desses processos destroem fisicamente os contaminantes. Então, posso colocar alguma coisa que vai eliminar o contaminante, vai destruí-lo. Outros transferem o contaminante de um local para outro. Então, eu posso, por exemplo, tirar o contaminante do solo e jogar ele no ar. Volatizou, né? Não resolvi, mas ele não está mais lá, está em outro campo. Ou os retém. Alguma coisa pode absorver. Posso colocar um ser vivo ali que vai absorver aquela coisa contaminante. Absorção. Então, tenho várias formas de eu resolver um problema ambiental. Considere 5 propostas em estudo para descontaminar um solo, todas caracterizadas como atenuação natural. Diluição, eu posso, por exemplo, ter uma substância concentrada, eu coloco água, por exemplo, ela dissolve, dilui aquela substância. É uma forma de reduzir a quantidade. A dissolução, né, eu posso colocar alguma coisa que vai tirar aquela substância dali. Dispersão, eu posso diluir, separar aquela substância para ficar pequenas quantidades em outros locais. Volatização, ela pode evaporar, sair dali. E biodegradação, eu coloco um ser vivo que vai degradar aquela substância, que vai comer aquela substância, bactérias, por exemplo. Qual dessas propostas apresenta a vantagem de destruir os contaminantes de interesse? A degradação, né? Quando eu coloco um ser vivo que degrada, que destrói, a coisa deixa de existir ali. Tá? Então, essa é a vantagem da biodegradação. Então, aí é o item, é o 5, né? Item E. Como é? Talvez só deixar ele evaporar, né? Sair dali, volatilizá-lo. Colocar ele misturado com outra substância, por exemplo, sei lá, misturar com álcool e permitir que ele volatilize, ou aquecer e ele volatilizar. Né? Então, uma forma de tirá-lo daquele ambiente. Qual a próxima? 9? Vamos lá. A perfuração de poços para a extração de petróleo causa soterramento do leito submarino, contaminação química e aumento da turbidez da água. Além disso, o vazamento desses hidrocarbonetos do petróleo gera efeitos adversos, em especial no metabolismo de organismos aquáticos, influenciando as cadeias alimentares e ecossistemas marinhos. Essas consequências negativas advêm das propriedades do petróleo,
uma mistura oleosa de substâncias orgânicas de coloração escura e menos densa que a água, ou seja, é uma mancha preta que flutua sobre a água. Isso é o petróleo derramado. A consequência do vazamento dessa mistura na produtividade primária do ecossistema é... A produtividade primária vem do quê? É o fitoplâncton. São as algas que fazem a produtividade primária. Né? Então, como é que o vazamento atrapalha as algas? É isso que ele quer saber. A. Redução da atividade do fitoplâncton, em decorrência da alteração da zona fótica. Então, assim, se eu estou cobrindo o ambiente onde o fitoplâncton fica, ele vai ficar embaixo. Se ele está embaixo da mancha de petróleo, ele não vai conseguir fazer fotossíntese, porque não vai atravessar a luz. Zona fótica é a zona de luz. Se a mancha está lá, a luz não vai atravessar tanto quanto deveria essa mancha. Logo, o fitoplâncton que está lá embaixo não vai conseguir fazer fotossíntese. Tá? Então, atrapalha a vida do fitoplâncton a mancha de petróleo. Aí na B, intoxicação dos animais filtradores em decorrência da absorção de óleo. Pode até acontecer, mas não é isso que ele quer. Ele quer a produtividade primária. Ele quer saber o que é que afeta quem produz. Quem produz são as algas, né? Elas são a produtividade primária do ambiente aquático. Bioacumulação do óleo no zooplâncton por causa da sua agregação. Mortalidade dos peixes causada pela obstrução das suas brânquias. Dizimação de populações bentônicas pelo seu soterramento. Assim, tudo isso pode até acontecer, mas o meu questionamento na questão é a produtividade primária. Tem a ver com o fitoplâncton. Certo? Próximo. A 10ª. Teve alguma dúvida? Como sempre, né, mais uma vez, para não perder o costume, a resposta é eutrofização. Né? A lendária. 10ª questão é eutrofização. B de bola. Agora façam as outras até a 15. Oi. A 11? Tá. A questão 11. As larvas do inseto do bicho da farinha conseguem se alimentar do isopor descartado, transformando-o em dióxido de carbono e outros componentes. Gás carbônico. Dessa forma, essas larvas contribuem para a redução dos impactos negativos causados pelo acúmulo de isopor no ambiente. Então, elas comem o isopor, basicamente isso. A redução dos impactos causados pelo acúmulo de isopor é resultante de qual processo desempenhado pela larva do bicho da farinha? Então, vamos lá. Bioindicação. Um ser vivo bioindicador é aquele que vai me dizer se há alguma substância tóxica no ambiente. Então, por exemplo, tem fungos que são muito sensíveis a determinadas substâncias tóxicas. Se eu boto aquele fungo naquela região e aquele miserável morre, significa que tem aquela substância que destrói ele. Então, é um indicador de que aquela substância está ali presente. Bioindicador é um ser vivo que me indica que ali há. Por exemplo, os sapos. Os sapos são ótimos bioindicadores, porque o sapo respira pela respiração cutânea. Se o ambiente está poluído, o sapo fica engasgado, né, coitado? Ele morre asfixiado, ele não consegue respirar. Ele é um bioindicador. Tá? Então, assim, ele não faz nada. Ele só pelo comportamento dele, eu observo o que tem de errado no ambiente. Isso é um bioindicador. O biomarcador está mais associado a identificar um tipo de substância em um local. Então, assim, naquele ambiente, por exemplo, eu faço análise de algum material produzido por um sapo, por qualquer ser vivo. E aí eu boto aquele animal em um determinado local. Quando eu retiro aquele animal e faço de novo a análise da secreção dele, eu tenho a presença daquela substância. Eu marquei que aquela substância existe naquele ambiente. Um biomarcador. Tá? Então, é como a gente faz, por exemplo, para encontrar DNA, né? Eu boto uma substância que vai encontrar base nitrogenada no meu sangue. Então, já sei onde está o DNA. O biomarcador é isso, ele vai marcar onde está aquela substância, a presença daquela substância em um determinado local. A biodegradação é quando eu uso um ser vivo ou algo produzido por um ser vivo, naturalmente, que degrada uma substância tóxica. É o caso, por exemplo, do isopor, né? Aí a lava está comendo o isopor, está fazendo uma biodegradação. É um ser vivo que está fazendo o trabalho natural dele e está ajudando.
Bioacumulação é quando os seres vivos acumulam uma substância tóxica do ambiente no seu corpo, né? E o biomonitoramento é quando eu uso algum ser vivo ou algum processo biológico para monitorar algo que está acontecendo no ambiente. É bem semelhante à bioindicação, né? Só que o monitoramento ele vai acompanhando o progresso de um determinado tipo de ambiente. Você está aumentando, você está diminuindo, aí eu faço um biomonitoramento. Então, nesse caso, é a biodegradação, o C. Mais alguma? Entre a 11 e a 15. 16. A 12. Teve alguma dúvida? Tranquilo? Na 12, então, o gabarito é D de dado, né? Então, o normal da queima, da combustão, é a produção de gás carbônico e água, CO2 e água. Quando você tem um motor velho, né, esse babado todo, essa queima, ela não é completa. Então, eu produzo monóxido de carbono ao invés de dióxido de carbono. Isso não vai acontecer numa queimada de floresta. Porque você vai tacar fogo, a árvore vai queimar, vai formar dióxido de carbono completo. Então, isso só acontece em situações, ou geralmente acontece em situações forjadas, né? Situações tecnológicas. Motor velho, né? Tá? Então, aí é combustão incompleta. 13. Tranquila, 13? O segredo que acho que eu comentei com vocês, né? Quando falar de chuva ácida, são 2 ou 3 gases que sempre aparecem: os óxidos de nitrogênio e os óxidos de enxofre. Apareceu SO2, SO, apareceu NO, NO2, NO3, apareceu óxidos de enxofre, óxido de nitrogênio, chuva ácida. Tá? Diferente disso é feita estufa, qualquer outra coisa. Mas apareceu enxofre, apareceu nitrogênio com oxigênio, porque vai reagir com a água, chuva ácida, tá? Então, na 13, é a precipitação ácida. Precipitação é chuva, né? Chuva ácida na 13. 14. 14, o mesmo esquema, né? Apareceu sulfeto de hidrogênio ali, ó, o enxofre. Apareceu o óxido de enxofre, né? O dióxido de enxofre. Apareceu alguma coisa com enxofre, chuva ácida, tá? Geralmente, né? Se for em biologia, geralmente é chuva ácida. Que é a D de dado, a 14. 15. A 15 é o ciclo do... Ah, não, perdão. A 15... Lembrou, a eutrofização, a primeira coisa que leva à eutrofização é o aumento do aporte de nutrientes nitrogenados e fosfatados em um ambiente aquático. Então, para não acontecer a eutrofização, eu não posso despejar nutrientes que vão fazer as algas se desenvolverem. Então, aí na 15, eu tenho que diminuir o teor de nutrientes despejados na água. Certinho? C de casa. Para fazer a 16? Pronto. 16. As algas marinhas podem ser utilizadas para reduzir a contaminação por metais pesados em ambientes aquáticos. Olha aí, eu posso usar ela para tirar o metal. Bonita. Elas podem funcionar como uma esponja biológica, absorvendo esses poluentes. Dentro das células dessas algas, esses metais são imobilizados, né? Então eles não são utilizados no vacúolo por mecanismos bioquímicos. Aí ele quer saber, nesse processo, as algas atuam como agentes que promovem a... Então, se eu estou usando a alga para tirar a substância tóxica da água, ela está sendo um remédio para salvar a água, né? Ela está fazendo biorremediação, tá? Então, assim, eu estou usando a alga para tirar a substância destruidora ali, né? Tóxica. Ela faz biorremediação, tá? Biodigestão é quando eu uso o biodigestor para fazer energia, né? Sabia? Biodegradação? Porque nesse caso, a biodegradação, ela desmancha a substância. Ela destrói a substância. No caso da biorremediação, ela está só neutralizando, ou seja, a substância existe inteira dentro dela.
Se eu cortasse a alga e destruísse a alga, a substância sairia de novo. Então, o que ela faz é só neutralizar. Ela só guarda. Nesse caso aqui, ele está dizendo que é contaminação de metais pesados, né? Ah, não, mas geralmente o biodigestor a gente usa para produzir energia, né? E não como um ser vivo que vai fazer degradação de substância, fazer digestão. Até porque ele não digere com o objetivo de comer. Ele não vai comer um metal pesado, né? Ele vai. Não sei do isopor lá, que é uma biodegradação, mas assim, o objetivo é desmanchar aquela substância em pedaço menor para aproveitar alguma coisa e eliminar o resto. O biodigestor não, é para produzir energia. Tá? Então aqui ele só fez um jogo com a palavra. São Tem, a gente faz para produzir, por exemplo, usa resto de cana para fazer etanol, é um biodigestor. Usa lixo para fazer gás, né, produzir gás para consumo de energia. Aí é um biodigestor. Usa resto de material orgânico para produzir energia. Lembra? Sim. Das questões que tem biodigestor? Não. Usa o chorume, né? E gás metano para fazer combustível. Isso é um biodigestor. O que mais? 16 é biorremediação. D de dado. Dá 16, isso. Dá 15 é o C de casa. 17 para fazer? Vamos lá. Fatores ecológicos podem ser divididos em bióticos e abióticos, né? Eu gosto das questões da UES quando são bem diretas. Assim. O biótico, tudo que tem a ver com a vida, e o abiótico, tudo que não tem a ver com a vida. Sobre esses fatores, é correto afirmar que a presença e a atividade dos seres vivos são fatores abióticos, enquanto as condições físico-químicas são fatores bióticos. Contrário, né? Falei de ser vivo, biótico. Falei de fatores ambientais, químicos, que não tem a ver com seres vivos, abiótico. Tá? Então, aí ele só fez trocar. Tá errado. Luminosidade, temperatura, umidade, salinidade, gases dissolvidos na água são exemplos de fatores bióticos? Não. São fatores abióticos, porque não tem nada com a vida, é tudo ambiental. C. Os fatores abióticos necessários, mas insuficientes para o crescimento pleno de uma população são denominados fatores limitantes. Então, se eu digo assim, para essa população crescer, eu preciso de água, mas eu não tenho água, a água é o fator limitante, né? Porque não vai se desenvolver sem água, tá? Então, se eu preciso de luz, não tem luz, a luz é o fator limitante. Tá? Então, qualquer fator do ambiente que eu não tenho disponível, mas eu preciso, é chamado de limitante. Fatores edáficos têm a ver com solo, né? Relativo ao solo. Relacionados à estrutura física e composição química do solo, são exemplos de fator biótico? Não. Se tem a ver com solo, não tem a ver com vida, abiótico. C de casa na 17. Ela já está lá na 22. 22. Aí amanhã não. Quinta-feira eu mando o gabarito para vocês terem tempo de fazer. Aí vocês corrigem, aí na terça a gente desenrola as dúvidas. 22. O carbono é o quarto elemento mais abundante no universo. No planeta Terra, o carbono circula através dos oceanos, da atmosfera, da Terra e de diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Esse fenômeno é compreendido como ciclo biogeoquímico do carbono. Uma das funções mais importantes do ecossistema, relacionado com o ciclo do carbono, é a captura do dióxido de carbono por diferentes elementos que compõem a biosfera. O aumento das emissões de gás de dióxido de carbono na atmosfera provoca. Se eu aumento o CO2 na atmosfera, o que vai acontecer? Aumento do efeito estufa, originando as alterações climáticas?
Verdade, né? Então, se eu libero dióxido de carbono, eu aumento o efeito estufa, porque eu destruo a camada de ozônio. 2. A acidificação dos oceanos e eventuais efeitos nos ecossistemas marinhos. Por quê? O CO2 vai reagir com a água, vai formar o ácido carbônico. Depois ele se dissocia. Os H+, são liberados na água. Aí o H+ acidifica a água. E aí isso altera. Eu libero o carbonato e o H+. O carbonato se liga aos cálcios das conchas dos seres vivos que moram na água, dissolvo esse material. Então, eu vou atrapalhar os corais, os seres vivos que têm conchas, que têm esqueletos, tudo isso vai ser afetado pela acidificação do oceano. Então, é verdade, a 2. E na 3 ele vai dizer, o aumento de carbono armazenado em depósitos de combustíveis fósseis. Na verdade, eu estou queimando o combustível fóssil para liberar o gás carbônico no ar. Então, eu não estou aumentando o combustível fóssil, eu estou reduzindo ele, tá? Então, a emissão do dióxido de carbono é resultado da queima do combustível fóssil. Ele não vai produzir combustível fóssil, tá? Então, a 3 está errada. Então, é só a 1 e a 2. Mais alguma? Aí o resto é praticamente sucessão ecológica. Dessa vez, tenho fé que as questões fazem sentido. Ela pega bem os conceitos, né? Essa é muito boa. Mais alguma? Então, se vocês tiverem alguma dúvida com questões, mandem lá no grupo. Sempre que eu vejo, eu demoro muito para responder, mas eu escrevo e reescrevo a resposta de um jeito para tentar ser bem detalhada. Mas eu mando lá a resposta. Tal hora, ela vem. Boa semana para vocês, né? Hoje é terça, mas é quase quarta, né? Porque e quarta é quase quinta e sexta é feriado, né? Tem que estudar. E aí na terça a gente se encontra de novo, então, né? Tchau, boa semana. Tchau, tchau. Ai, tava baixo o microfone, eu nem tinha visto.